Bom, agora nós vamos pro LibFonte entender quais são os experimentos científicos que passaram dos limites. Eu já ouvi alguns boatos e algumas ideias de alguns experimentos que aconteceram na humanidade, mas alguns deles me passaram para dizer que eram falsos, então eu vou ver quais são verdadeiros nesses casos aqui, né? A humana é uma parada muito doida. Foi ela que tirou a gente das cavernas, criou a medicina, a internet, todas as tecnologias que tu usa hoje em dia. O problema é que de vez em quando alguns cientistas enfiam na cabeça que eles precisam achar a resposta pra tudo a qualquer custo. Eles pegam o bom senso, a ética, a própria segurança, joga tudo na lixeira e decidem brincar de Deus dentro de um laboratório. Pela ciência. E aí quando esse tipo de obsessão toma conta de um cara muito inteligente, o resultado For science. não é uma descoberta incrível. O resultado normalmente é um desastre. Então hoje a gente vai falar sobre experimentos científicos que foram longe demais. Eu acho que dar grau numa enchente não é exatamente um experimento. Então hoje eu vou falar sobre casos onde gerou muito trauma psicológico, algumas mutações bizarras e de casos que quase causaram alguns acidentes em proporções globais. Então a gente já vai começar com um dos testes psicológicos mais famosos e perturbadores de todos os tempos, que aconteceu em 1971. Um professor de psicologia chamado Philip Zimbardo quer entender como que Felipezinho. as pessoas boas podem mudar de comportamento quando elas recebem algum tipo de poder, ou então quando elas são colocadas num ambiente abusivo. Ele resolveu criar uma simulação de cadeia no porão da Universidade de Stanford. Simulação de cadeia. Essa eu sei que é verdade. Cacetada. Essa é tensa, viu? Essa é tensa. Forte. O cara contratou 24 estudantes universitários totalmente saudáveis. Os caras eram inteligentes, eles não tinham nenhum histórico de violência ou então de crime. E ele dividiu os moleques no cara ou coroa. Metade deles iam ser os prisioneiros e a outra metade ia ser os guardas da cadeia. Guardas. E pra deixar o negócio mais realista, o professor combinou com a polícia de verdade pra ir na casa dos prisioneiros de surpresa, algemar os caras na frente dos vizinhos deles e levar eles pra universidade de Camburão. Os prisioneiros Que ideia boa! Nossa senhora, humilhação pública! Uau! Eles foram trancados em celas escuras e eles receberam uniformes com os números e perderam o direito de usar o próprio nome. Já os guardas ganharam cacetete, farda militar e uns óculos escuros espelhados ali pra ninguém ver os olhos deles. E a única regra que eles tinham era de manter a ordem a qualquer custo. O experimento era pra durar 2 semanas. A regra inicial era manter a ordem a qualquer custo. Porém, não foi a única regra implementada. Semanas inteiras. Só que, cara, o que aconteceu ali chocou tanto eles que o experimento teve que acabar antes da hora. Em menos de 36 horas, a chave da maldade já virou na cabeça dos guardas. Os guardas começaram a sofrer uma espécie de mutação de personalidade. Era assustadora. Eles começaram a praticar tortura psicológica pesada contra os próprios colegas ali. E, tipo, era de graça. Os caras não faziam nada pra merecer. Os caras... Não, esse experimento foi encerrado maturamente porque o cara tava interferindo. Ele criou a ideia de, não, faça mais isso. O cara, não, mas não preciso mexer com isso, não sei o quê. E aí foi seguindo ordem até onde a psique humana conseguia ir. Mas eles foram empurrados a fazer isso. Eles obrigavam os prisioneiros a ficar pelado no frio. Eles faziam os caras limpar as privadas com as próprias mãos vazias. Proibiam os moleques de ir no banheiro de noite. E eles obrigavam os caras a fazer a simular alguns atos degradantes ali por horas no chão de concreto. Eu não posso nem falar o que eles faziam. No segundo dia, os prisioneiros tentaram fazer uma rebelião. E a resposta dos guardas, cara, foi um nível de violência assim desproporcional. Os prisioneiros começaram a se quebrar mentalmente assim ao vivo nas câmeras. Teve um moleque que entrou em surto psicótico tão severo que ele começou a chorar em posição fetal. Ele ficava gritando desesperado ali, implorando pra sair daquele porão. O próprio professor Zimbardo ficou tão obcecado com aquele teste que ele começou a agir como se ele fosse um diretor de prisão real. Ele começou a ignorar os sofrimentos dos estudantes. E por causa disso, o experimento teve que ser cancelado às pressas no sexto dia, porque o porão da faculdade tinha virado basicamente um campo de concentração sadista. Os jovens saíram dali com traumas psicológicos que duraram anos, e a ciência descobriu da pior forma que basta dar uma farda e um cacetete pra um cara bom virar um monstro em questão de horas. Agora, se esse teste psicológico aqui te deu um negócio ruim... mano, uma pessoa gritando com ao som de grau ou de caminhão sempre me pega. O que esse cientista soviético aqui fez nos anos 50 vai, cara, testar o limite do teu estômago. O nome do cara era Vladimir Demikov. Cara, pra começar, esse cara aqui... Nome bom, né? Vladimir.
Bom, Ele não era nenhum tranquilo, charlatão, sossegado. tá ligado? Ele era um gênio real. O cara manjava muito de medicina, tá? Ele foi o pioneiro mundial em transplante de órgãos e cirurgia cardíaca. Só que a pira desse cara aqui, com os limites da cirurgia, bateu num lugar totalmente bizarro. Em 1954, o Vladimir resolveu mostrar pro mundo que ele conseguia manter duas vidas conectadas pelo mesmo sistema de sangue. E aí ele fez o quê? Ele pegou um cachorro pastor alemão adulto e um filhote de rua pequeno. E numa cirurgia monstruosa que durou horas, o cara simplesmente cortou o corpo do filhote no meio e costurou a cabeça, o pescoço e as duas patas dianteiras do cachorrinho direto no pescoço do pastor alemão. O cara criou um cachorro de duas cabeças na vida real dentro de um laboratório. E cara, a parada mais bizarra e mais perturbadora de tudo é que a cirurgia, ela realmente funcionou no ponto de vista técnico. Quando o pastor alemão acordou da anestesia, a segunda cabeça colada no pescoço dele também acordou. O filhotinho conseguia piscar os olhos, ele conseguia mexer as orelhas, ele conseguia até bocejar. Quando o pastor alemão ia beber água na vasilha, a cabeça do filhote também tentava lamber água ali, só no reflexo. E ele fazia isso mesmo que o esôfago dele ali tivesse cortado e a água caísse direto num tubo pra fora. Fora isso, as duas cabeças tinham personalidades diferentes. O filhote ficava tentando morder a orelha do pastor alemão e o cachorro grande ficava tentando balançar o pescoço ali pra se livrar daquele monstro grudado que tava nele. E o Vladimir fez esse... Mano do céu, o que esse cara fez? Eu tô ouvindo. Que aberração, verdadeira aberração que esse cara fez. Tá maluco? Esse mesmo experimento mais de 20 vezes, com vários cachorros diferentes durante anos da Guerra Fria. Mais de 20 vezes? Não bastava uma? Tu não ficou feliz com uma? Para esfregar o conhecimento médico soviético na cara dos americanos. Como era de se esperar, nenhuma dessas experiências durou muito tempo. A maioria morria poucos dias ou então em semanas por causa de rejeição do corpo ou então por causa de alguma infecção generalizada. E esse experimento chocou a comunidade internacional, principalmente pela crueldade gratuita e também pela bizarrice estética, né? Sim. O que ele queria com isso? Onde que ele queria chegar com isso? É meio esquisito olhar um cachorro de duas cabeças. Passando pro próximo caso, na década de 90, os americanos resolveram fazer um experimento de isolamento mais caro e mais ambicioso da história da tecnologia. O projeto se chamava Biosfera. Mano, eu tô de cara ainda com o maluco dos cachorros. O que ele queria fazendo isso? Ele queria criar Cerberus. Qual que era o lance? E ele colocava as patas dianteiras também pra quê? 2. Os caras gastaram mais de 200 milhões de dólares para construir uma cúpula de vidro e ferro gigantesca, totalmente lacrada e isolada do mundo. Ela ficava no meio do deserto do Arizona. E o objetivo era criar um ecossistema perfeito ali, fechado lá dentro, produzindo uma floresta tropical, um mini oceano com alguns recifes de corais, um deserto, savanas e até uma área da fazenda para plantação. E aí, em 1991, 8 cientistas, sendo 4 homens e 4 mulheres, aceitaram a missão de se trancar lá dentro por 2 anos seguidos, sem poder abrir nenhuma porta ou qualquer janela para o mundo de fora. Eles queriam testar se o ser humano conseguia sobreviver plantando a própria comida e reciclando o próprio ar e água, na tentativa de simular como que seria uma futura colônia humana permanente lá em Marte. E assim, parecia que isso aqui era um plano perfeito assim, só que o tiro saiu pela... Até aí, beleza, tipo, não está parecendo absurdo, mas se estamos aqui neste vídeo, não é porque deu certo, né? Culata de um jeito monumental. O ecossistema interno começou a entrar num colapso total em poucos meses. O nível de oxigênio lá dentro da cúpula começou a despencar de uma forma misteriosa, a ponto de que os cientistas mal estavam conseguindo respirar ou então caminhar. Parecia que eles estavam morando assim no topo do Monte Everest. Mais tarde eles descobriram que o concreto usado nas paredes estava absorvendo o oxigênio do ar numa reação química que ninguém previu. E aí, sem oxigênio, Tava absorvendo. Ai, cara. os insetos polinizadores morreram todos, as plantações de comida estragaram e o grupo começou a passar uma fome desgraçada. Em pouco tempo eles começaram a perder muito peso. Para piorar mais ainda, gente, interrompe o processo. Tá dando errado. uma infestação gigantesca de baratas e formigas invasoras tomou conta das paredes de todo lugar. E isso acabou destruindo o resto das plantações. E aí, com fome, sem conseguir respirar direito e trancado no escuro, os 8 amigos se dividiram em 2 facções rivais que se odiavam mortalmente. Os caras começaram a sabotar o estoque de comida uns dos outros. Eles ficavam se trocando insulto na hora do almoço. Eles comiam no chão. Eles cuspiam no chão. Eles se recusavam a trabalhar juntos. O bagulho virou assim um
Big Brother insano ali de sobrevivência, com os cientistas malucos ali passando fome e se perambulando pelo vidro. Mas é isso, se isso aqui aconteceu aqui na Terra, imagina só o que vai acontecer quando a gente resolver colonizar Marte. Mas a ideia foi ruim, cacete. Os caras criaram um negócio em cima de um concreto que absorve o oxigênio do negócio. Que ideia! Ó, Né? Blá 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 blá. Agora a gente vai voltar para os testes de imagina, você cria uma cúpula para viver 8 cientistas, para ver se eles aguentam viver ali junto, tal. E aí você cria um negócio com uma base de concreto que absorve oxigênio. psicologia. A gente tem um experimento de Milgram, foi realizado em 1961 pelo psicólogo Milgramas? Stanley Milgram. Isso aqui aconteceu lá na Universidade de Yale. Milgram. Basicamente, esse cara tava chocado com os julgamentos dos criminosos nazistas depois da Segunda Guerra Mundial. O que tava acontecendo é que os soldados alemães, eles sempre davam as mesmas desculpas no tribunal. Eles falavam que eles eram homens bons, só que eles estavam cometendo aquelas atrocidades porque eles estavam só obedecendo ordens de seus superiores. E o Milgram queria testar isso até onde que uma pessoa comum aceitaria aí se alguma autoridade de jaleco mandasse ela fazer alguma maldade. Ele chamou algumas pessoas comuns da cidade, ele chamou contadores, professores, mecânicos, e ele falava que era só um teste de memória normal. E aí ele fazia o voluntário se sentar na frente de uma máquina cheia de alavanca que supostamente mandava choques elétricos para um homem que estava trancado numa sala do lado. Sim. E a regra era o seguinte: toda vez que o homem errasse alguma pergunta de memória, o voluntário tinha que apertar a alavanca e supostamente mandar um choque. E aí ele ia subindo a voltagem de 15 em 15 volts. Ele é um ator, tá? Ele não vai tomar o choque. Ou seja, ia basicamente de um choquinho leve até um choque mortal de 450 volts. E ele sabia o que ele estava fazendo, porque estava escrito na máquina: perigo, choque severo na máquina. Só que o homem que estava trancado na sala do lado era um ator, ele não estava recebendo nenhum choque. Só que ele estava fingindo muito bem ali, ele estava gritando. Só que o voluntário não sabia disso. E aí, na medida que a voltagem ia subindo, o ator começava a berrar de dor, ele começava a bater na porta, pedindo pelo amor de Deus para sair dali, falando que tinha problema no coração. E aí, no final, quando ele chegava perto dos 400 volts, o cara dava um grito de agonia e fingia que ele desmaiava ou então que ele tinha morrido. Tipo, ele ficava em completo silêncio. E aí, quando o voluntário ficava nervoso, suando frio e falando que queria parar o teste porque o homem tava sofrendo, o cientista de jaleco, que ficava parado atrás dele com a prancheta na mão, falava de uma forma muito fria e calma. Ele falava assim: olha, a gente precisa que tu continue. O experimento exige que tu continue apertando o botão. E, cara, o resultado desse teste aqui, ele foi no mínimo assustador. Mais de 65% das pessoas, que eu volto a dizer, eram pessoas normais, pessoas comuns, foram até o final na máquina apertando o botão de 450 volts de choque. A maioria delas aceitaram dar um choque mortal no cara que já estava em silêncio. Muitas delas choravam de nervoso, gaguejavam, algumas tinham algumas crises de riso, só no pânico mesmo, só que elas continuavam apertando o botão ali que ia causar supostamente a morte de um inocente. Tudo porque um cara de jaleco branco com a voz firme mandou. Então sim, esse experimento acabou provando que a maioria das pessoas não precisa ser um ser humano ruim, ser um monstro pra cometer alguma atrocidade. É só tu colocar o cara debaixo de alguma autoridade ali pra ele terceirizar a culpa. Mas é claro, né? Eu não tô justificando tudo que aconteceu ali na Segunda Guerra Mundial. Agora a gente vai sair dos laboratórios pequenos e falar do dia que os militares e cientistas do governo americano, desde sempre na humanidade, a gente manda pessoas jovens lutarem até a morte por pessoas velhas que não sabem lutar até a morte. Resolveram fazer um teste nuclear diretamente no espaço. O caso aconteceu em 1962 e o projeto se chamava Starfish Prime. Os americanos estavam morrendo de medo Star Peixe Prime. Ali dos soviéticos destruírem Estrela Peixe os satélites deles, ou então de mandar algum míssil por cima da atmosfera. E aí os cientistas tiveram a brilhante ideia de ver o que acontecia se eles explodissem uma ogiva nuclear de 1,4 megatons, que era centenas de vezes mais potente que a bomba de Hiroshima, no espaço a 400 quilômetros de altitude da Terra. Eles achavam que a explosão ia acontecer de boa no vácuo e que a radiação ia sumir no espaço ali sem afetar ninguém aqui embaixo. Eles
lançaram um míssil de uma ilha no Oceano Pacífico à noite, e quando a bomba explodiu lá no espaço, cara, o resultado foi um show de horror. Ninguém previu direito o que ia acontecer. No momento da detonação, o céu noturno no Oceano Pacífico acendeu como se fosse um meio-dia. O céu mudou de cor e ficou num tom esverdeado e um rosa artificial que durou horas na atmosfera. Tipo, era como se fosse uma espécie de aurora boreal ali, só que criada pelo Que ideia boa, né? Que ideia legal. homem. Só que o verdadeiro problema desse experimento foi o pulso eletromagnético gigantesco que a explosão causou. Essa onda de energia invisível desceu em direção à Terra com uma força avassaladora. Lá no Havaí, por exemplo, que ficava a mais de 1.500 quilômetros de distância do local da explosão, esse pulso fritou a rede elétrica inteira da ilha. As luzes da rua de Honolulu, por exemplo, apagaram na hora. Os alarmes de assalto de todas as lojas começaram a tocar. As linhas de telefone morreram e os aparelhos de rádio pararam de funcionar. Só que o pior mesmo aconteceu lá em cima, na órbita da Terra. O pulso elétrico simplesmente fritou e destruiu 1/3 de todos os satélites que estavam no espaço naqueles dias. E isso incluía... Nossa senhora. Pensa numa decisão idiota. Pensa numa burrice muito bem elaborada. Foi isso aqui. E o primeiro satélite comercial de TV ali do mundo que ele tinha acabado de ser lançado. Olha o nível da merda que os caras fizeram. Pra vocês que não entenderam ainda, assim, num resumo bem básico, os cientistas criaram um cinturão de radiação artificial ao redor da Terra que durou anos, e durante todos esses anos ele ficou danificando os equipamentos espaciais. Então, assim, foi um prejuízo gigantesco, tá? Faltou muito pouco ali pra causar um apagão global ali permanente. E já que a gente... Os caras iam destruir a eletricidade e tudo que a gente conhece da forma que a gente conhece, porque eles queriam testar como é que ia ser. Mano, se a gente jogar uma bomba no espaço, o que dá, hein? Não, dá coisa boa, confia. Dá tranquilo. Não, mas não vai acontecer nada não, não. Por que ia acontecer alguma coisa? Não, que isso? Quais as chances de dar alguma coisa errada, hein? Aperta logo este botão. A gente tá falando de experimentos sociais que saíram do controle. Esse caso aqui aconteceu dentro de uma sala comum, uma sala de ensino médio ali nos Estados Unidos, e provou que os jovens são muito fáceis de ser manipulados. Tu só precisa saber usar as palavras certas. O caso aconteceu em 1967 lá na Califórnia, e ele ficou conhecido como a Terceira Onda. Um professor de história chamado Ron Jones estava dando aula sobre a Segunda Guerra Mundial, e os alunos falaram ali que eles não conseguiam entender como que a população alemã aceitou de boa o regime fascista e nazista. Eles falavam que eles jamais iam cair nessa pira de autoritarismo ali, já que eles estavam numa era mais moderna. E aí o professor achou que explicar nos livros não estavam funcionando. Então ele resolveu criar um experimento prático secreto de uma semana com a turma. Na segunda-feira, ele começou a impor umas regras estritas de disciplina dentro da sala. Basicamente, os alunos tinham que sentar numa postura perfeitamente ereta, eles tinham que entrar na sala em silêncio absoluto, e eles só podiam falar se eles ficassem do lado da mesa e começassem a frase dizendo Senhor Jones. E aí os alunos, achando que era só algum joguinho de teatro, eles começaram a obedecer. Na terça-feira, o professor viu que a galera já estava curtindo essa ordem e ele escalou o negócio. Ele criou um movimento chamado a Terceira Onda. Ele inventou uma saudação militar com a mão idêntica à que os nazis estavam usando, e ele disse que o lema deles era força através da disciplina, força através da comunidade. Cara, a partir da quarta-feira, o negócio virou um filme. Os alunos começaram a levar a parada totalmente a sério de um jeito assustador. Eles criaram cartões de membro oficial do movimento, proibiram qualquer aluno de fora de sentar perto deles no refeitório e começaram a delatar e espionar os próprios amigos que faziam piada ou então que não seguiam as regras do professor Jones. A parada saiu tanto do controle do professor que o movimento pulou fora da sala dele para a escola inteira. Não, a gente jamais cairia nesse papo, não é mesmo? Jamais. 3 dias, mais de 200 alunos de outras turmas largaram as aulas para se alistar na Terceira Onda. Eles criaram patrulhas no corredor e chegaram a ameaçar fisicamente quem criticava o grupo. Como ele ficou muito assustado com a velocidade desse monstro que ele tinha criado, o professor teve que encerrar o experimento na sexta-feira. Ele reuniu todos os 200 alunos no auditório fechado e ele ligou uma televisão que estava passando algumas imagens ali do bigodinho nos campos de concentração e ele falou no microfone: olhem bem para a tela. Vocês achavam que eram diferentes dos alemães. Só que vocês acabaram de virar fascistas em 5 dias por causa de um jogo. E os alunos saíram dali chorando. Ponto.
Toma em ali. choque completo e traumatizados quando eles viram a facilidade que eles abriram mão da própria liberdade só pra seguir um líder maluco de colégio. Ele não faria isso comigo. Passando pro próximo caso, a gente vai falar de Gênio. outro... Esse aí foi gênio. Ah, não, vocês não cairiam nisso, não? Então, beleza. Em 5 dias, vocês viraram. Caso que envolve Parabéns. animais. Durante os anos 60, a CIA, o Serviço Secreto dos Estados Unidos, estava desesperada para achar um jeito de espionar os embaixadores da União Soviética, sem que os caras notassem que eles tinham microfones ali escondidos na sala. E aí um gênio da CIA olhou para um gato de rua andando pelo muro e ele teve a brilhante ideia do projeto Acoustic Kit. Os caras pensaram que Gato acústico. ninguém ia desconfiar de um gato vagando perto de um muro ali, sei lá, de um banco, de uma praça onde os espiões russos estavam. Só que eles achavam que poderia ser perigoso demais, muito arriscado colocar só um gravador ali na coleira do bicho. Ao invés disso, os cientistas resolveram transformar o bicho numa inteligência artificial. E aí, basicamente, eles pegaram os cirurgiões da CIA, e aí eles pegavam um gato de rua comum, abriam o bicho, e eles instalavam um microfone minúsculo dentro do canal auditivo da orelha do gato. Depois eles colocavam um Tadinho do gatinho, meu pequeno Deus. transmissor de rádio cirúrgico escondido debaixo da pele do pescoço, e eles enfiaram uma bateria reciclável de mercúrio no meio do abdômen do bicho. E aí eles passavam um fio de cobre fino, que servia de antena, por dentro de todo o pelo da cauda do animal até a ponta do rabo. Eles passaram mais de 5 anos fazendo cirurgia, e eles gastaram mais de 20 milhões de dólares de orçamento para criar o gato espião perfeito. Eles pensaram em todos os detalhes, menos um detalhe específico. O gato sobreviver, talvez? caras só esqueceram que gato não liga pra segurança nacional dos Estados Unidos. Eles falam o que eles querem. Então, assim, o bicho sentia fome e ele desviava do caminho ali pra caçar passarinho, ou então ele ficava dormindo ali no sol na hora do teste. E aí os caras tiveram que fazer mais testes, mais cirurgias pra tentar camuflar esse instinto de fome do gato usando impulso elétrico. Quando o projeto finalmente ficou pronto pro primeiro teste, os agentes da CIA pararam a van preta ali cheia de antena do outro lado da rua de um parque em Washington, onde 2 diplomatas russos estavam sentados conversando num banco. E aí o agente abriu a porta da van, colocou um gato de 20 milhões de dólares na calçada e deu o comando pro bicho ir até o banco. O gato deu... Não. O gato vai fugir, não vai? O gato de 20 milhões de dólares vai simplesmente fugir. 3 passos em direção ao parque, e quando ele resolveu atravessar a rua de boa, ele foi atropelado. Piorou. E ele foi esmagado por um táxi comum em menos de 2 minutos de operação. Cara, o bicho morreu na hora, a transmissão cortou e os 20 milhões de dólares de tecnologia de ponta tava ali esmagado no meio da rua, ali que nem o seu Madruga. A CIA cancela Que povo idiota, meu Deus! o projeto logo em seguida, e eles tiveram que assumir ali que transformar felino em espiões é uma das maiores idiotices que a ciência militar já tentou produzir na história. Mas é isso, rapaz. Eu vou... Ah, não, mano. Gastaram 20 milhões pra fazer o gato espião e ele foi atropelado em 2 minutos. Eu imagino a cara dos malucos que ficaram vendo o táxi fazendo... E o gato no chão. E os caras... Você que vai contar pro patrão, viu? Por quê? Porque foi você que abriu a porta. Mas você tava do lado. Olha... Eu, por mim,